muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA, com gente que faz e acontece. Bem, o nosso convidado de hoje tem 56 anos e 35 anos de experiência na indústria de aviação. É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui MBA pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Entrou na Líder Aviação como estagiário aos 21 anos e hoje é o diretor-presidente da maior empresa de táxi aéreo da América Latina. Estamos falando de Eduardo Vaz aqui no DNA. Bem-vindo, Eduardo, você que a gente conhece há muito tempo, a sua trajetória. Primeiro, parabéns aí, né? São vários anos aí, décadas ali ao lado da Líder. E vamos falar do seu DNA. Você já imaginava assim, um voo tão alto, assim, um voo de brigadeiro lá no berço? Ou como é que isso já veio no sangue aqui? Né? O pai não seguia não tinha essa origem voadora, não, né? Não tinha, não. Essa atração por aviação. Não tinha, não. Então, naquela época, quando eu era menino, né, eu não tive nenhuma influência, nem do meu pai nem da minha mãe, para seguir essa carreira aí de aviação. Quando eu era pequeno, eu lembrava que minha mãe falava que eu devia ser diplomata. Diplomata. Mas eu, aquele negócio, nem sabia direito que era diplomata e tal, então nunca fui muito ligado nessa ideia dela, não. E a única coisa assim, que eu me lembro de muito pequeno, tá ligado assim, à aviação, talvez, né, eu nasci em 61, eu lembro que quando o homem pousou na Lua, aí, uma época, tinha um concurso no estado de Minas para quem ia fazer o melhor desenho e tal, e ganharia um kit, assim, de eletrônica, não sei o que e tal. Aí eu desenhei um foguete. Opa! E ganhei. Eu não sou muito bom desenhista, nada, também ganhei. Significado. Aí eu fui lá, na época, na TV Itacolomi, recebi o prêmio e tal. Então, a única coisa que eu me lembro de ligado, assim, a aviação foi o desenho de foguete que eu devia ter uns, sei lá, uns 6, 7 anos. Seria um inconsciente estruturado como linguagem? Talvez. Né? Quem que é esse aqui? Eu não conheço, não, cara. Isso aí era o menino na época lá, Figura. na escadaria ali do Isabela Hendricks. Nascido em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Belo Horizonte. E filho de quem? Meu pai, Paulo Eduardo, né? E minha mãe, Alcina Emília. Meu pai veio de São Paulo, nasceu no interior de São Paulo, lá no Noroeste, filho de fazendeiros lá. E minha mãe nascida no Paraná, no interior do Paraná, em Siqueira, Campos, mas veio muito pequena para cá. Meu pai veio aqui trabalhando pela Pirelli no final da década de 50, e aí conheceu minha mãe aqui, se casaram. Aí A formação dele qual que era? Meu pai só fez até o científico, era comerciante, depois foi um pequeno empresário, abriu várias indústrias e tal, mas sempre com um veio mais comercial. Bem, nós vamos acertar aqui um pouquinho sobre você, mas você não explica. Quem que é o Eduardo? Assim, né? O Paulinho é o espelho aqui. Quem que é o Eduardo? Olha, o Eduardo é filho de uma família com mais 2 irmãs, né? E sempre como o mais velho, sou o filho mais velho, e fiquei como filho único até os 6 anos de idade, quando então nasceu a minha segunda irmã, a Clarissa. Depois de 3 anos, ou seja, 9 anos mais nova do que eu, a Carolina, né? Acho que você conhece até as duas. A Carol, né? A Carolina. Lá do Shopping Cidade. Exatamente. E então, durante, acho que esses primeiros 6 anos, a minha mãe foi uma mãe muito exigente. Meu pai mais tranquilo e tal. E acho que essa exigência dela comigo permaneceu, né, durante aí, os meus primeiros 10 anos, 12 anos de escola. Tal. E isso acho que me deu uma focada muito grande. Acho que eu sou uma pessoa muito dedicada, sempre fui muito dedicado, tal, mas ao mesmo tempo nunca fui o chamado CDF, daquele cara caladinho. Eu tinha essa pergunta aqui, é fundo de sala ou na frente aqui? Olha, a Fantina adora fazer essa pergunta. Não, eu sempre sentava na frente, mas eu era assim, falava demais, então, mas eu era mais ligado em não ser chamado a atenção para o professor. Então, o professor virava as costas para escrever no quadro alguma coisa, aí eu fazia as minhas bagunças e tal. Eu comecei, a primeira escola minha foi num instituto chamado Instituto Armanelli. Armanelli, famoso. Você lembra? Famoso. Era de um médico chamado Wellington Armanelli. Aí eu estudei lá até os 8 anos, até o 2º ano primário. Que tinha um norte, qual que era esse norte? Olha, o Armanelli ele era um cara assim, muito diferenciado na parte de esporte, na parte de ética. Ele incentivava os meninos a fazerem uma série de exercícios, subir em corda, lutar boxe. Ele me pôs para lutar boxe na época, tal, menino pequeno.
e também você não podia levar nenhum tipo de merenda para a escola. Aí você tinha que tomar na escola uma espécie de um mingau, ruim que era o mingau, e aí você tinha que levar a sua canequinha, eu tenho a canequinha de aço inoxidável, com meu nome gravado até hoje. Mas que ingrediente que era isso? Aí, a língua para fora. A língua para fora. Então ele era muito rígido, de curiosidade, o que era? Era um mingau... Era um mingau... Para ficar forte mesmo? Era para ficar forte, você era obrigado a tomar a tal da emulsão de Scott, né, óleo de figo de bacalhau e tal. E esse mingau era ruim demais, eu lembro de uma coisa engraçada, você levava um guardanapo branco assim, e você não podia falar assim, chega não, havia um caldeirão com uma colher de sopa e a pessoa ia julgando aquele negócio dentro da sua canequinha, você não podia falar chega, aí você tinha que falar basta. Aí eu falava, naquela começava por aquilo ali, eu falava basta. Se fosse numa prisão, em outra situação, né, que hoje o Brasil está vivendo, aí põe mais. Aí pode pôr mais, né? Põe aí. Mas vem cá, e de lá você foi para... De lá eu fui para o colégio Dom Silvério, hoje o Marista, né? E passei praticamente quase toda a minha vida escolar no Marista, e no Dom Silvério, na época era os Irmãos Maristas, mas o nome do colégio era Colégio Dom Silvério. Passei por lá também. Passou por lá também. Né? Foi muito bom, me deu uma base excepcional e tal. E depois eu mudei para Pampulha, e o Dom Silvério era longe, apesar do trânsito naquela época ser muito mais tranquilo, eu ainda continuei um ano vindo aqui para o Dom Silvério. Aí, na época, o Pitágoras abriu uma unidade na Pampulha, e aí, por conveniência, eu acabei indo no segundo científico, para o Pitágoras da Pampulha, que depois, no outro ano, acabou não oferecendo o terceiro ano e fiz o terceiro ano no Pitágoras da Cidade Jardim. Tá. Primeiro emprego, já. Primeiro emprego, que assim, emprego mesmo, no duro, foi na Líder. Antes da Líder, eu ganhava dinheiro, quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos. Aí, eu era bom aluno e tal, eu comecei a dar aula particular. E a aula particular eu faturava... Mas dentro no que você formou? Você formou em engenharia mecânica, depois fiz... Mas você dava aula dentro dessa cadeira? Não, geral? Geral, dava aula para menino de 10 anos a 15 anos, 18 anos, dava aula de tudo, português, matemática, geografia, história. Mas, então, essa foi a primeira fonte de renda. Tá. Aí depois eu fiz alguns outros estágios aqui em Belo Horizonte, pequenos, aí entrei na Líder como estagiário, e o meu primeiro emprego com carteira assinada foi na Líder, entendeu? E aí depois, durante 1 ou 2 anos, eu fiz também... Mas você teve na Universidade de Virgínia, isso foi... Depois. Depois? Né? Depois eu entrei na Líder, então, em 82, em maio de 82, como estagiário, aí me formei em dezembro de 83, um ano e meio depois, e fui contratado, né, como engenheiro no início de 84. Aí fiquei na Líder até meados de 1989, quando então eu fiz um mestrado, né, um MBA de 2 anos, dedicação exclusiva nos Estados Unidos. E aí completei a minha formação acadêmica. Isso aí é numa cidade chamada Charlottesville. E lá atrás é um prédio muito emblemático lá no campus original, que a universidade foi fundada pelo Thomas Jefferson. E aí ele trouxe um arquiteto italiano, tal, aquilo é chamado a Rotunda. Aí está com um casal amigo nosso, e na época eu namorava a Juliana, com quem eu acabei me casando. E você trouxe na bagagem aí dessa viagem aí, que muita coisa nessa experiência lá fora? Foi muito importante para mim, acho que em todos os aspectos. Independente da profissão, internamente e tal, porque foi praticamente quando eu saí de casa, né? Eu tinha 28 anos, ainda morava com meu pai e minha mãe, e tinha uma ligação muito forte ainda com a família e tal. Então, para romper esse lado assim de independência, de morar sozinho, de cozinhar, limpar a casa, tal. É uma aula mesmo. É uma aula, né? Então foi muito importante, e até num país diferente, onde não tinha na época nenhum brasileiro. Naquela época muito pouca gente fazia esse curso de MBA, né? Hoje já tem muito mais, tal. Então foi excepcional. Eu cresci profissionalmente e pessoalmente com esse MBA, com esse mestrado nos Estados Unidos. Eduardo, 35 anos de líder, né? Que balanço que você faz desse filme aí, dessa história aí? Passa rápido, não passa? Passa rápido demais. Passa rápido igual demais. O filho também, né? De repente você vê, você já está com um filho com quantos anos? O meu mais velho vai fazer 25 esse ano. Passa voando. Vida que segue. Vida que segue. E na Líder? Olha, é impressionante, né? Eu entrei lá como estagiário, como eu falei, e não tinha a menor noção do que a vida me reservaria, né? E é engraçado que uma coisa vai levando a outra. Porque você estava numa área técnica, depois você passou para a administrativa, como é que foi? Eu estava numa área técnica, depois passei para uma área comercial, mas ligada à manutenção, depois passei para uma área ligada à venda de aeronaves, à parte de marketing,
algumas vendas para as Forças Armadas Brasileiras. E aí depois eu fui fazer o MBA. Aí depois fiquei nos Estados Unidos, então eu morei lá 2 anos estudando, depois mais 2 anos trabalhando. Trabalhando depois como diretor internacional, fazendo toda a parte externa da Líder. E depois tinha um escritório em Miami? Nós tínhamos 2 escritórios em Miami. Na Brickley? Isso, na Brickley Avenue e tal. E depois voltei na Líder em 1993, numa época muito difícil, né? Depois aí do impeachment do presidente Collor e tal. Então, numa época muito difícil para o Brasil, de recessão, né? A gente contendo custos de uma maneira muito forte. E aí, gradualmente, fomos crescendo, né? Então, assim, acho que a Líder está hoje no meu DNA, se eu pudesse falar. E acho que eu tive também a felicidade de ter um mestre, né? Que é o comandante José Afonso Assunção. Eu não o conhecia antes de entrar na Líder, não tenho nenhuma relação familiar, afetiva, né? Ou afetiva com ele, né? Mas virou um mestre, um amigo, um chefe, né? E acho que isso foi muito bom, porque também, com o passar dos anos, com a minha experiência, eu pude agregar também, acho que bastante a Líder. O que é nessa relação, por exemplo, com o comandante Zé Afonso? Foi até aniversário dele mês passado, um abraço. Esse mês, aqui nesse mês, quer dizer, essa relação, você que vem, né, com uma outra bagagem, com uma outra visão, e um comandante que tem todo um know-how de tudo que adquiriu, que a gente conhece a história. A gente chamamos aqui, mas ele foge da gente, um dia a gente amarra ele aqui direitinho. Como é que é? Há choque nisso ou soma-se conteúdo? Acho que 90% das vezes soma-se o conteúdo. Acho que ter, como você falou a palavra choques, ou um desacordo em alguma coisa, ou um debate de ideias, eu acho que é extremamente salutar em qualquer ambiente profissional. E o comandante, acho que ele tem uma característica que eu admiro muito, ele escuta. Entendeu? Ele pode até não concordar com você, mas ele deixa você argumentar, e muitas vezes, se ele está ainda com alguma ideia pré-concebida, eu tento defender, independente dele estar gostando ou não das minhas ideias. Aí eu falo com ele, enquanto, né, eu puder, eu vou defender a minha ideia. Agora, se ele, em algum momento, não quiser implementá-la, eu vou concordar e vou implementar da maneira que... Só para situar o nosso telespectador, vamos falar o próximo momento, a expectativa de você futuro na Líder, mas que o comandante delegou a você, no bom sentido, em detrimento da família, que está no conselho hoje, a essa missão de fazer esse trabalho. Isso te dá orgulho, não dá? Dá, muito orgulho. Né? É um reconhecimento ao trabalho, né? Que acho que eu sempre procurei fazer com muita seriedade, com muita dedicação, e acho que nós, ao longo do tempo, conseguimos acertar qualquer tipo de aresta que possa ter acontecido ao longo do tempo. Né? Então, há um mútuo respeito, acho que uma mútua admiração. A perspectiva dentro da própria Líder ali, como é que é? Está longe de aposentar ainda. Estou com 56 anos, graças a Deus, com uma boa saúde e tal, né? Eu acho que a minha missão é realmente preparar a geração, né, que está lá. Nós temos uma equipe excepcional. Situa só o telespectador hoje, dá a dimensão da Líder aqui. Olha, a gente tem que matar isso aqui nesse bloco aqui ainda. É uma empresa que antes da crise chegou a faturar mais de R$1 bilhão. Né? Hoje, o ano passado, a gente deve ter faturado da ordem aí de uns R$800 milhões. Chegamos a ter mais de 2 mil funcionários, aí tivemos que reduzir na crise. Hoje tem quanto? Tem um pouquinho menos de 1.300 funcionários. E é uma empresa, é a maior empresa da América Latina, uma das maiores empresas do mundo, respeitadíssima, a empresa mais segura de aviação em alguns aspectos no mundo. Ninguém tem, por exemplo, o nosso prêmio de seguros, o nosso, em termos de você olhar, o nosso histórico de acidentes praticamente inexistente nos últimos anos. São quantos hangares hoje, Brasil? Olha, nós temos hoje... Nós estamos em 27 localidades no Brasil. Brincadeira. E uma frota de aviões, helicópteros. Quantos? A nossa frota de aviões e helicópteros hoje deve estar na casa mais ou menos de umas 65 aeronaves. E é uma empresa que tem, né, uma atuação no mercado de aviação civil em todos os segmentos. Então, nós temos na parte de fretamento de helicópteros para a indústria de óleo e gás,
a parte de fretamento de aviões executivos, né, o famoso táxi aéreo. Manutenção, gerenciamento de aeronave de terceiro, manutenção de vários modelos de aviões, helicópteros, atendimento aeroportuário nessas bases todas no Brasil, vendas de aeronaves, somos representantes exclusivos da Honda Jets no Brasil. Com a crise todinha, independente do Brasil também, como é que está aquecido esse mercado ou não? Olha, o mercado como um todo no Brasil desaqueceu muito nesses últimos 3 anos. Infelizmente, a pior crise da história do Brasil. Mas, graças a Deus, nós tínhamos uma estrutura, uma base de clientes, de contratos e uma estrutura financeira muito boa. Então, nós estamos com resultados, mesmo nessa crise, resultados bastante positivos. Tá. A Fantine que está soprando aqui no meu ouvido, que você vê aqui. Por que você, com essa experiência todinha, nunca... Você já pilotou, em outras palavras? Já teve curiosidade? Nunca pilotei. No meu curso de engenharia mecânica, eu fiz uma modalidade, só faltou acho que uma matéria de engenharia aeronáutica. Então, eu conheci bastante de engenharia aeronáutica. Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo o MBA, passado alguns meses, eu cheguei aí no aeroclube, falei, eu vou estar aqui, vou tirar um brevet, entendeu? Mas aí, na época, muita gente falou assim, mas você está aqui para estudar, fazer um mestrado em administração de empresa, foca nisso, mexe com esse negócio de aviação, não vai dar tempo, você vai acabar misturando duas coisas. Aí eu acabei desistindo. E assim, depois aqui, nunca tive, assim, quase que tempo. Curiosidade eu sempre tive e tenho ainda. Pode ser até que um dia, como você falou, assim, o que virá pela frente. Eu tenho, assim, acho que deve ser muito gostoso você voar de planador. Eu ia perguntar. Deve ser acho agora, conhecendo a aviação, né, é uma coisa que você fala, ela é menos segura do que um avião com motor, é claro que né? E de vez em quando tem alguns acidentes fatais, muito tristes e tal. Se eu vou ter coragem de fazer isso mais velho, talvez, né? Eu tenho, mas no começo agora e nos próximos anos eu não vou me meter a aprender a pilotar, não. Entendi. Eu vou chamar um intervalo comercial, claro, e a gente continua já lá com o Eduardo Vaz. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Eduardo Vaz, que é o presidente da Líder Aviação. O Eduardo contou aqui um pouquinho da sua trajetória no primeiro bloco e falou que tem medo, não de avião, mas tem medo de pilotar avião. Não. Olha que eu te corrijo ali. Não. Tenho o menor medo de pilotar. Não é. O que é, então, só para recordar ali? Acho que é falta de tempo, a gente mexe com avião, helicóptero, tanto, e eu teria que fazer isso no fim de semana, aí você tem que variar um pouco de assunto, né? Entendi. Aí vou entrar para o lado da família aqui. E os filhos, como é que veio? Já te entusiasmaram? Vou começar com o filho aqui. Como é que é essa relação? Olha, a relação com os filhos acho que é excepcional. Eu tenho 3 filhos, né, maravilhosos. Filho de quem? A mãe, fala aqui. Olha lá, a Juliana, né? A Juliana. Vitor e Silvio, Daniel, né? Todos agora. Quantos anos de casados são? 26 anos de casados. 26 anos. E os filhos têm um de 24, quase 25, uma de 23 e um de 17. Alguém seguiu aí a sua... Não. Seu norte? Não? Filho estudando medicina, a filha formando em engenharia civil, estudando também administração de empresa. Como é que é o pai Eduardo aí? Como é que é? Olha, acho que o pai Eduardo é um pai muito presente, muito exigente, perfeccionista. Então, acho que eu falo, você tem que ter o ônus e o bônus aqui em casa. Então, eu acho que eu sou presente, participei de tudo na vida deles, estou ali do lado para o que deve tal. Mas, do outro lado, eu não só sou exigente, como tem também as minhas regras, né, que eu acho que todas elas são para o bem deles mesmos. E aí, muitas vezes, ali de vez em quando, tem uns embatezinhos que eles acham as regras meio rígidas demais, ou o pai meio cabeça dura para algumas coisas e tal. E eu não sou muito fácil de mudar, né, de ideia se eu acredito que aquela ideia é correta. Né? Mas, em geral, acho que eu sou um pai que pega a média. Qual é o teu signo? Qual que é? Virginiano. Virginiano. Trabalhador, né? Trabalhador, né? Passa por aí. Detalhista. Né? Agora, vem cá, quando você não está trabalhando, o que você faz? Você consegue relaxar? Consegue meditar? Consigo. O que você gosta de fazer? Tem um hobby específico? Hobby específico, não. Eu acho que nos meus fins de semana, o que eu faço muito faço muito exercício físico, corro, faço um pouco de musculação, faço yoga, de vez em quando dou umas meditadas para dar
abaixadas, né? Joga um tênisinho, não? Já joguei muito tênis. Parou? Parou por quê? Parei até quando os filhos começaram a uma idade onde eu queria ficar mais com eles. Aí eu acabei abrindo mão disso. Gosto muito de jogar tênis, mas infelizmente não tenho tido muitas oportunidades. Acho que até pretendo voltar a jogar tênis, né, no futuro. Fico um pouco com medo de ter alguma pequena lesão, né, porque tênis, de uma certa maneira, você força determinados pontos do seu corpo. E eu já vi várias pessoas que se dedicam muito ao tênis terem um pouco mais de lesões. Sobretudo o joelho. Joelho e tal. E gosto muito de ler. Né? Qual livro? Tem algum de cabeceira agora? Acabei de de cabeceira um que você está lendo? Acabei de ler um livro muito interessante, escrito pelo imperador romano lá, o filósofo Marco Aurélio, sobre as meditações, né, que ele escreveu e tal. Então eu gosto de ler livros absolutamente assim, diferentes. Quebrar e procurar você ser curioso em outras áreas que não aquela do dia a dia ligado à sua aviação, administração de empresas. Entendi. E viagem inesquecível, assim? Pode ser sozinho, com a família? Nós fizemos várias viagens inesquecíveis e tal. A última que nós fizemos, né, há pouco tempo, que eu achei também uma das grandes viagens inesquecíveis, ao Butão e ao Japão. Bacana. Entendeu? Então, o que você trouxe do Butão? Olha... Na cabeça e no corpo? Acho que uma sabedoria de vida, e a gente fez muitas vezes aqui no Brasil essa parte de falar assim, quando aqui o Brasil for rico, aí nós vamos ter essa diminuição de pobreza, vai acabar a violência. E lá no Butão é um país relativamente pobre, ou até muito mais pobre que o Brasil, e zero violência. Sabe? E a pessoa conseguir ser feliz, né, com pouco. E que não há, muitas vezes, conflito social ou nem desvios, por exemplo, para a criminalidade, porque você não teve alguma coisa e tal. Bacana. E muita natureza, foi um país que ficou fechado muito tempo e tal. E o Japão também, uma disciplina de um povo invejável, sabe? De planejamento de longo prazo, de cumpridor, assim, de... Tudo agregou a isso, o diário de bordo aí. É isso aí. Ao diário de bordo. Não vou, vai de passageiro. Vem cá, nessa viagem aqui, prato preferido? Olha, eu não tenho um prato que eu adoro. Eu adoro muito peixe, frutos do mar. Feito em casa ou na rua? Olha, mais em casa, ultimamente mais em casa. Mas, assim, eu sou um cara que gosta de praticamente tudo. Tá, mas você cozinha, não? Não cozinho, não. Já cozinhei quando eu morava sozinho. Aí outra coisa. Fazia um ovo frito gostoso. E bebe o quê? Acompanha o quê? Praticamente só vinho, champanhe e tal. O comandante fica falando assim, pô, você não toma uísque e tal. Aí, de vez em quando, eu tinha para celebrar o aniversário dele, eu pus um pouquinho. Assim, né? Teve decepção na vida? Alguma coisa que te marcou assim? Olha, acho que, como qualquer pessoa, a gente, muitas vezes, se decepciona na vida, sim. Eu acho que com pessoas próximas, seja no trabalho, seja na família. Mas eu acho que, com a maturidade, aí você consegue entender que as decepções muito mais são ligadas à sua expectativa em relação às pessoas. E aí você aprende que muitas vezes é o seguinte, que você não deve ter muitas expectativas, porque cada um tem o seu limite. Né? E aí eu tenho aprendido muito para evitar algumas decepções, que você pode ficar meio chateado e tal. O outro seria assim um treinamento, um laboratório às pessoas, o contexto para o seu desenvolvimento espiritual, sobretudo você que veio do Butão aí com a filosofia. Acho que não tem a menor dúvida. Aprendizado mesmo. Aprendizado, que a gente tem que aceitar as pessoas. Acho que você tem mais ou menos assim, como os relacionamentos, se você tiver que manter os relacionamentos, você tem acho que duas opções, né? Ou você tenta ajudar as pessoas a mudar, né? Seja por uma educação, seja por um conhecimento, ou tolerar. Tá. Isso passa por religião que você pratica? Olha, eu assim, fui criado aqui na Igreja Católica, mas já fui um pouco mais praticante. Mas hoje eu acho que eu sou absolutamente aberto, muito mais ligado à espiritualidade do que à religião. Tá. Qualidades? Qualidades? Olha, eu acho que eu sou um cara que procuro ser absolutamente transparente nos meus pensamentos, nas minhas relações. Sou um cara trabalhador, objetivo. Procuro ser um cara que mata o meu ego diariamente, né? Quero ser um cara tranquilo. Desce os infernos lá da Divina Comédia, vê o bichinho lá, põe luz lá dentro. E fala, não é por aí, cara. Capetinha, né? É isso aí. Não, acho que basicamente são esses os... Defeito. Defeito?
Eu acho que sou um cara, muitas vezes, perfeccionista. Então, isso muitas vezes pode ser um defeito, você ser absolutamente exigente e ter, o que meus muitas vezes falam, não é que eu tenha dificuldade de elogiar, mas eu fico um pouco receoso se você usa em demasia o elogio, que as pessoas possam relaxar e se acomodarem. Então, talvez esse seja um dos defeitos que eu tenho. Vamos rodar que o tempo está rodando. Tá rodando. Saudade? Saudade? Rapidinho. Acho que saudade do tempo passado, mas o tempo foi bem vivido. Então, acho que a saudade é um lampejo de saudade. Ok. Ela volta. Depois Gasta dinheiro com o quê? Acho que mais com viagem. Viagem. Mais com viagem. O resto eu sou muito gastador. Não é Mauricinho, não? Nada. Nada. Nem relógio eu Simples, uso. Tal, Medo. Medo. Além de Não pilotar. tem medo de avião. Segunda-feira. Não tem medo. Nem de asa delta, nem de nada. Eu acho que eu tenho medo, assim, das coisas que a gente não pode controlar. E talvez o maior medo sejam de doenças que possam te incapacitar, né? E que você não possa ter qualidade de vida na velhice. Acho talvez esse é o maior Sonho. Sonho. Eu acho que o sonho é ver os filhos crescerem e ficarem independentes e agregarem valor no potencial que eles têm para a sociedade. Se eu puder estar vivo para presenciar isso, acho que vai ser um sonho muito bem realizado. Bem, o Jazigo, você tem medo de morrer, não tem? Não tem, não. Continua aí na filosofia? Então, Não. a vida não. O que você vai escrever? Mandaria escrever se pudesse? Olha, lembrando do meu avô, que morreu com quase 100 anos, estava naquela foto ali, lá quando ele estava mais velho, ele falou um negócio comigo e acho que nesse ponto da minha vida eu consigo entender um pouco mais. Então é mais ou menos o seguinte, tudo na vida passa. Então, carpe diem, aproveite o dia a dia, porque todos nós vamos. Bem, vivendo e aprendendo, hoje foi com Eduardo Vaz. Prazer, muito obrigado aí. Eu que agradeço esse compartilhar convite a sua vivência. Tão honroso aqui. Tudo de obrigado, bom, querido. Obrigadão. Fica com Deus aí. Obrigado.